Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre Oracle. Antes de a gente começar, o nosso ritual padrão. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, me ajuda a fortalecer esse conteúdo. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês aí, como eu sempre falo, é muito importante para fazer esse conteúdo chegar aí o máximo de pessoas possíveis, beleza? Então a gente vai estar falando sobre Oracle, pessoal, e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí num formatinho diferente. Vou estar dando dicas para vocês, um plano de manutenção para quem atua dentro de um banco de dados Oracle. Então vou estar abordando para vocês aí alguns aspectos que você deve manter aí no seu dia a dia como DBA, tá? Vou estar falando muitas coisas, dando muitas dicas sobre esses aspectos e também mostrando algumas coisas que vocês têm que ficar de olho no banco, tá? Para que você possa manter ali um mínimo operacional possível, tá bom? Não é só instalar o SGBD, criar o banco de dados e esquecer o banco. Você tem que estar de olho em algumas coisas. É desses aspectos que eu vou estar dando essas dicas para vocês, tá bom? Então, fica de olho aí, que vão ser uma série de alguns vídeos que eu vou estar falando desse plano de manutenção, tá? Abordando esses aspectos, para vocês ficarem sabendo aí o que vocês têm que ficar de olho dentro do banco de dados Oracle, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Nós vimos aqui anteriormente, né, a questão da utilização, certo? Tudo aqui relativo à utilização de data file e table space. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente ajusta, né? Tão importante quanto observar, né? Monitorar se detectou alguma inconsistência, é ajustar, tá? E na table space você tem duas formas de ajustar o tamanho de uma table space, tá, pessoal? Você pode fazer um resize de um data file, certo? E você pode fazer a adição de um novo data file, tá bom? Ou você pode fazer as duas coisas. Tá? Você pode fazer resize e adicionar novos data files, tá? Quando é que eu faço um resize e quando é que eu faço um adiciono um data file, Felipe? Depende, pessoal. Depende da análise que você fez aqui, ó, da utilização, tá? Lembra da correlação que nós fizemos entre a utilização da table space e a utilização do data file? Então, é isso que a gente tem que analisar e detectar se a gente vai estar fazendo um resize ou não, tá? Eu vou estar mostrando as duas formas, tá, pessoal? Não necessariamente baseado na análise que a gente fez ali anteriormente, mas só para vocês verem como é que a gente faz, tá? Mas acho que aqui vai dar para a gente relacionar com a análise, tá? Por exemplo, eu vi que a utilização que é a table space, a minha table space TBS Data, ela está com 43% livre, tá? Olhando este campo aqui, ó. E também está com quase 100% livre, né? Então, em teoria, eu nem daria manutenção nessa table space, tá? Não precisaria, né? Tá pouco utilizado e tem muito espaço para crescer ainda, porque ela pode chegar a 32 GB e tem só 100 MB utilizado, né? Tá? Então, na minha análise, eu não faria essa manutenção, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para crescer esse data file aqui. Ó. Como é que a gente cresce o data file, pessoal? Alter Database, data file, o nome dele, o caminho e o nome, e o resize, tá? Para o tamanho que você quer. Eu vou fazer aqui ele aumentar para 200 MB. 200 MB. Tá? E como é que a gente faz? Vou copiar este cara aqui, certo? E vou colocar aqui neste lugar. Tá? Antes de eu executar, pessoal, uma coisa que a gente vai observar. Ó. Aqui, ó, eu vou até limpar a tela para ficar melhor. Eu tinha feito um ls-tlh. Eu vou pegar só ele. Ó. Perceba que atualmente o TBS Data, o arquivo DBF, ele tem 100 megas. Quando a gente adicionar, pessoal, ele vai ter que ter o quê? 200 megas. Então, vamos fazer? Quando a gente adicionar, não. Quando a gente fizer o resize, perdão. Tá? Vou pegar aqui o cara. O resize da table space, pessoal, é sempre no data file, tá? Percebam que, né? Por isso, né? Ó, vou fazer o resize aqui. Como eu falei, por aquela brincadeira que eu fiz, né? Table space é coisa da sua cabeça, né? Table space não existe. Quando a gente vai aumentar a table space, a gente atua onde? Atua no data file. Ó. Perceba, a gente atua no data file, a gente não atua na table space, a gente atua no data file. Então,
Só para vocês entenderem aquela brincadeira, né? Ó, 100 mega e agora 200. Tá? E aí, isso aqui, pessoal, é o que de fato está sendo ocupado em disco. Tá? Então, se eu fizer um def menos h, ali não deve ter... Ó, até mudou o percentual, né? Acho que estava 77 antes, né? Ó, 77%. Apesar de não ter mudado ali o tamanho, a utilização de nada, mas a continha aqui já mudou. Tá? De mega em mega ele vai ocupar esse espaço aqui. Tá? Só para vocês entenderem. Então é assim que eu aumento o tamanho do table space. E se eu fizer, por exemplo, a carry aqui, ó, de utilização da table space, aquelas informações lá tem que mudar, tá? Vou copiar aqui, vou pegar o tamanho novamente, ó. Agora como é que está a situação, ó? TBS Data, agora ele tem 200 MB de tamanho. Agora ele tem 143 de espaço livre. Tem 71% de espaço livre, ele refaz a conta. Ele ainda continua podendo chegar a 32 GB, por quê? Porque só tem um data file. E o percentual livre ainda continua com aquela combinação. 99%, quase 100%, né, basicamente. Certo? Então, por quê? Porque ele faz a conta em cima do tanto que está sendo utilizado, né? Não do tanto que está disponível. Né? Então, ele mostra o tanto que tem livre, de fato. Tá? Então, aumentou, né? Principalmente aqui a parte de utilização livre. Então, quando você faz o resize, ele faz isso. Tá bom? E aí, eu também posso aumentar a table space adicionando um data file. Então, vamos adicionar aqui, tá? Aqui eu já tinha listado, né? Essa table space só tem um data file. E esse cara. Para adicionar o data file, pessoal, você tem que indicar o caminho e o nome do arquivo. Quando é disco, tá, pessoal? Quando você tem ASM, aí, se você tiver um ambiente cluster, você pode só fazer isso aqui, ó. Mais data, que é o disk group, por exemplo. Tá? Como no ambiente que tem ASM, existe a nomenclatura padronizada, agora me fugiu o nome de qual que é a nomenclatura lá, OMF. Tem um OMF habilitado, que é o Oracle Manager Files, ele mesmo vai criar dentro da estrutura de diretórios do disk group do ASM e o nome, tá? Então você não vai se preocupar. Mas se você tiver no disco, você tem que colocar o path e o nome, tá? O nome eu costumo enumerar. Não tem neste caminho o data 02, 01, agora é 02. Tá? E aí eu vou adicionar esse arquivo com 100 MB. Esse data file com 100 MB. Tá? Vou copiar aqui. Como é que é o comando, né, pessoal? Alter table space. Aqui você tem que falar o nome da table space, porque você tem que falar em qual table space você está adicionando o data file, né? Add data file, o caminho e o nome dele, como a gente acabou de fazer. O size inicial, aqui a gente vai ter um size de 100 MB. Se ele vai auto-estender, eu deixei habilitado, ele vai auto-estender de 100 em 100 MB, ou seja, quando ele chegar no 100 MB do size atual, ele coloca mais 100 MB, ele vai para 200. Chegou no 200, ele vai para 300, 400, assim sucessivamente. E max size ilimitado, ou seja, ele vai até os 32 GB que eu mencionei para vocês, de uma table space small. Tá? Copiar, colar, ele vai adicionar. Tem que pôr o nome da table space, né, pessoal? Põe o nome da table space certo aí, faz certo que dá certo. Se ela não existir, não tem onde ele adicionar. E aí, pessoal, um adendo aqui, porque eu estou falando de small table space que vai até 32 GB. Se você tem uma table space big, você vai fazer o que você vai fazer é só resize, tá? Porque uma big table space ele chega até ali 1 TB. E você não adiciona mais data file. É um data file só que vai chegar nesse tamanho que eu falei. Tá bom? Fiquem atentos a isso. Adicionei, tá? Então, eu fiz um resize, né? Aumentei o primeiro data file para 200 MB e adicionei um segundo data file de 100 MB. Vamos fazer aqui a carry de novo, ó. Do tamanho da table space, das table spaces. Copiar. Colar. Aumentou, né? Perceba que agora ele contabiliza tudo, tá, pessoal? Agora não, né? Ele sempre contabilizou tudo. E 300 MB por quê? Porque eu tenho um data file de 200 MB e um outro de 100, que eu acabei de adicionar. Tá? E aí as continhas mudam, né? Ó. Aí 242 livre, 80% livre, aumentou. Tá? E aí agora, ó,
o max que ele considera, ó, pessoal, é 32 mais 32, né? Quase ali 65, 66 gigas. Por quê? Porque ele considera que o máximo, porque ele tem mais de um data file, ou seja, 2 data files, eu multiplico por 2 o tamanho que eu posso chegar. Certo? E aí, ó, aquele max free, ele até aumentou aqui um pouquinho, né? O max free dele. Certo? Então, perceba que as configurações mudaram, tá? E aí, se eu executar novamente aqui a query dos data files, ó, DPS data, já está ali, né, com DPS data, dessa table space, ele vai trazer para mim os 2 data files e a utilização deles agora, tá? Então, eu acabei de adicionar ele aqui. E aí, se eu deixo ele executar aqui, ó, aí eu vou vir aqui novamente, ó, e aí eu vou fazer o ls. Ó, primeiro o def-h. Ó, perceba que nem aumentou, né? 100 MB não está fazendo nem cócega no disco, por enquanto. Mas, ó, se eu fizer um ls-tla tbs, agora eu tenho 2, ó, ele mostra para mim, ó, 01, 02, um com 200 e um com 100 MB. E aqui ele trouxe já. Agora eu tenho 2 arquivos, ó, ID 101 e ID 104, tá aqui o nome deles, tbs 01, tbs data 02, um tem 200 MB, outro tem 100, aqui o usado tem 55, aqui está vazio por quê, pessoal? Porque não tem nada usado ainda nesse data file, tá? Livre, 143 MB, livre 99 MB, não é 100 por causa do header, né? E aí, ó, o usado, perceba que, ó, diminuiu aqui, ó, lá daquela primeira conta que a gente fez, ó, tem 3x aqui só, lá na outra, ó, vamos ver aqui, na primeira consulta, ó, tinha 6. Por que que diminuiu, pessoal? Porque eu fiz um resize, né? Neste data file aqui, ó. E no que a gente acabou de adicionar, não tem nenhum x, por quê? Porque não tem nada utilizado. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz o controle, tá, pessoal? Da questão ver a utilização das table spaces e como ajustar os tamanhos, tá? E aí, por fim, pessoal, a relação com o armazenamento, né? A gente acabei que estou meio que falando aqui já, né? Qual o impacto da utilização das table spaces e dos data files para o armazenamento? O impacto está aqui, ó. df-h, a utilização do disco aqui, ó. Nessa configuração que eu tenho da minha máquina, pessoal, atualmente eu tenho 15 GB livre. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Esses data files eles vão sofrendo resize, eu vou adicionando novo, resize, adiciono novo, resize, até o limite do disco. Tá? E aí uma outra questão interessante. Qual é o limite prático do tamanho do banco de dados Oracle que pode crescer, pessoal? Na prática, é o tamanho que você tem de disco, tá? De armazenamento. Qual o espaço de armazenamento que você tem? Esse é o tamanho que ele vai poder crescer. Tá? E aí, esse monitoramento, pessoal, e esses ajustes, você tem que ficar de olho também no disco, por quê? E aí é a correlação para você ficar de olho, né? Porque eu não posso vir aqui e ficar indiscriminadamente adicionando data file e fazendo resize e achando que está tudo certo. Não, porque eu posso chegar no limite do disco, tá? E aí não só ver essa manutenção aqui dos data files, né? Com as table spaces, essa correlação que a gente fez, mas também do disco, tá, pessoal? Porque se chegar no limite do disco, pessoal, vai parar seu banco, porque não tem mais para onde crescer. E aí, qual que é a ideia de você ter esse plano de manutenção e o monitoramento, e monitorar isso aqui recorrentemente, com frequência? Não deixar faltar espaço para que os dados sejam manipulados e não deixar e consequentemente não faltar espaço para os discos, no disco, para que não falte espaço no data file para que os dados continuem sendo manipulados. Então você tem que ficar de olho, a hora que chegar aqui, sei lá, uns 80%, 85%, é você começar a se planejar para adicionar mais disco aqui nessa máquina. Tá? Ou se não tem como adicionar mais disco, porque a máquina é muito antiga, está obsoleta e tudo mais, é já providenciar a aquisição de um novo servidor com mais espaço do que você tem atualmente, para que você migre para esse novo servidor e não falte mais espaço na sua máquina, no seu disco para o banco. Tá? Então, essa é a correlação da utilização da table space para o armazenamento. Tá? Você tem que ficar de olho com as table spaces, claro, mas também com a utilização do disco. Tá? E se tiver
você detectar que pode chegar ali na utilização máxima, já é providenciar mais armazenamento, tá? Porque senão seu banco vai parar. Não tem como, pessoal. Se está crescendo, você tem que providenciar, tá? Não tem para onde escapar disso aí, tá, pessoal? E aí, né, várias dicas aí para vocês nessa utilização, tá? E, pessoal, se você quer saber mais sobre TabSpaces e armazenamento, Datafile e tudo mais, tá? Eu tenho a minha comunidade da DBA-CDN, que é a comunidade de formação do DBA Oracle, tá, pessoal? Tem um link na descrição, onde tem um formulário que você vai preencher e eu vou entrar em contato com você para te passar informações de como acessar a comunidade. E lá, pessoal, eu tenho muito mais conteúdo sobre TabSpace. Você vai entender no detalhe o que são as TabSpace a nível teórico e prático, tá? E todos esses detalhes aqui também, além, com mais coisas da parte prática, tá? Em relação a TabSpace. Então, se você já trabalha, né, e quer saber mais, preenche o link na descrição. Se você não atua, se interessou, quer ser DBA Oracle, link na descrição também, preenche o formulário. Eu vou lá na comunidade, eu não ensino só TabSpace, eu ensino todo o arcabouço para você se tornar um DBA Oracle Júnior, tá? E também voltado para a certificação OCP 19C, tá, pessoal? Eu sigo a sequência de toda a descrição da prova de certificação OCP, tá? E mais os insights que eu tenho da experiência que eu tenho aí de carreira de mais de 10 anos, tá? Então, se você tem interesse em se tornar um DBA Oracle ou tirar a certificação, já que atua, preenche o link na descrição, um formulário, no link da descrição, que eu vou tentando em contato com você, te passando todas as informações de como acessar a comunidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.